Muitas de nós temos dificuldade em dizer não. Não queremos que as pessoas fiquem chateadas. Achamos até que dizer não é sinal de egoísmo, que estamos pensando só em nós mesmos e que isso não é algo que um cristão deve fazer. Mas a verdade é que em muitas situações precisamos dizer não e que a nossa relutância, no fundo, não é cuidado com o próximo, mas medo da rejeição e uma necessidade de aprovação. Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn. Nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã, como organização, hábitos, relacionamentos, vida com Deus. E sim, eu também compartilho com vocês uma pequena fração da minha vida para que vocês possam lembrar que há graça no ordinário. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o não, aquele temido não. E vamos ver como aprender a dizer não é importante também no que diz respeito à gestão do nosso tempo. Porque muitas vezes nós ficamos escravos de sempre ter que dizer sim às pessoas, quando na verdade estamos dizendo não a Deus, não àquilo que o Senhor colocou como responsabilidade em nossas mãos. Nossa, mas eu sou crente, eu não posso viver dizendo não às pessoas. Eu tenho que dizer sim, eu tenho que servi-las, eu tenho que seguir o exemplo de Jesus. Eu esteve aqui na terra, ele só serviu, ele dizia sempre sim. Será? Bom, sim, nós devemos seguir o exemplo de Jesus e é justamente sobre o exemplo dele nesse quesito que nós vamos conversar hoje. Às vezes a gente tem justamente essa impressão de que Jesus fazia tudo que as pessoas queriam porque ele era o Salvador, ele é o Salvador, e quando ele veio, ele estava para servir, ele estava para curar, ele estava para fazer aquilo que as pessoas necessitavam ali naquele momento. Mas nós vamos ver hoje aqui que houve vezes que Jesus também disse não. Mas qual é o real motivo para nossa dificuldade em dizer não? Eu confesso que eu tenho dificuldade em dizer não. Eu confesso que é uma luta, assim, porque eu passei muito tempo assim, sempre à mercê, sabe? Sempre à mercê das pessoas, sempre dizendo sim, porque eu queria me sentir incluída nos grupos, eu queria fazer parte ali daqueles meios, e com isso eu acabava virando refém mesmo. Eu estava escravizada a fazer a vontade das pessoas, a fazer aquilo que agradava às pessoas. E por muito tempo, muitos dos meus sim, na verdade, eram não a Deus. Era quebrando princípios que eu sabia que a palavra de Deus me ensinava. Só que não necessariamente quando a gente diz sim às pessoas, nós estamos pecando, sabe? No sentido de fazendo algo que a Bíblia proíbe. Mas é mais o que esse sim significa. É mais o que na minha vida eu estou dizendo não. Porque a gente tem limitação de tempo, a gente tem limitação de recursos. A gente não consegue dizer sim para tudo. Então eu preciso escolher aquilo que eu vou dizer sim e aquilo que eu vou dizer não, justamente por causa dessa nossa limitação. Mas às vezes a gente faz das tripas coração para dizer sim para tudo que vai aparecendo na nossa vida. E existe assim, algo pecaminoso muitas vezes por detrás disso. Muitas vezes o que está na raiz dessa tendência de sempre dizer sim é o orgulho. Nós nos achamos importantes demais, nós valorizamos a nós mesmos, valorizamos demais a nossa reputação e nós queremos que as pessoas olhem para a gente dessa forma. A gente quer que as pessoas nos olhem com bons olhos. E a gente pensa que, nossa, se eu disser não para aquela pessoa, acho que ela não vai me chamar de novo. Ou se eu disser não para aquele novo ministério que pediram para que eu atue, sendo que eu já estou com tantos aqui, ai, vão achar que eu não estou servindo a Deus, vão achar que eu estou sendo ruim. Quando na verdade
o mais sábio naquele momento seria dizer não. Tem um livro chamado O Desejo de Agradar Outros, do Lu Priolo, e ele diz nesse livro que o desejo de agradar as pessoas, né, de forma pecaminosa, é como uma moeda, tem dois lados. De um lado está a busca por aprovação, e do outro está o medo da rejeição. E algumas características que o autor cita a respeito desse pecado de agradar outros é temer mais desagradar as pessoas do que a Deus, desejar o louvor dos homens acima do louvor de Deus, ter sempre um discurso elaborado para bajular as pessoas, para sempre fazer com que as pessoas se sintam bem, para que a gente seja bem visto. É sempre sensível à correção e à reprovação por parte das pessoas, e ele cita várias outras características. E se você se identificou com pelo menos algumas dessas características, eu indico demais o livro para você. Se você não se identificou, eu também aconselho você ler o livro, porque às vezes, ao primeiro momento, a gente acha que o orgulho não é algo muito assim meu. Eu não tenho muito assim essa questão do orgulho, mas quando a gente vai lendo o texto, tem coisas que a gente achava que não dizia respeito a nós, mas na verdade diz. Então eu indico demais o livro, é muito bom. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Inclusive, antes da gente continuar o vídeo, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, vamos fazer parte dessa comunidade de mulheres, de irmãs, de cis, que caminham juntas, que aprendem juntas. Se você já está gostando desse vídeo, deixa o like, que isso ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas e também te ajuda para que novos vídeos cheguem a você sobre esse assunto, e não só meus, mas de outros criadores de conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Então, voltando, por mais que a gente não perceba de cara, muitas vezes essa tendência a sempre dizer sim às pessoas esconde por detrás esse cuidado com a nossa reputação, sabe? Esse cuidado. E é engraçado porque a gente olha assim, tá, o pecado de agradar as pessoas. Só que esse pecado é apenas um sintoma de um pecado maior, que é o orgulho. É um sintoma de supervalorizarmos a nossa reputação ante as pessoas. E é só tendo consciência disso que nós podemos lutar contra isso e nos arrependermos do nosso pecado. Então, pense a respeito disso, avalie o seu próprio coração, peça ajuda ao Espírito Santo, porque a gente falha em sondar o nosso coração, né? Como o salmista ali no Salmo 139, pede para que o Senhor sonde o seu coração, para que o Senhor veja se há nele o caminho mau e que o Senhor o guie pelos caminhos eternos. Então, nós podemos fazer isso hoje, agora, pedindo para que o Senhor mostre em nosso coração aquilo que desagrada a Ele, aquilo que há de pecaminoso em nosso coração. E a segunda parte desse vídeo, como eu falei no início, a gente vai olhar para o exemplo de Jesus. Estou olhando aqui para as minhas colas. Tem um texto em Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 39, que a gente lê um texto em que Jesus disse não. E a gente sabe que Jesus é perfeito, que Jesus veio aqui para esse mundo e ele não tinha pecado, que ele não era alguém orgulhoso, pelo contrário, sempre humilde, sempre servil, sempre abnegado, mas nós vemos ele também dizer não. O texto diz: o cachorro agora começou. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à tua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Então, quando a gente olha para os versos anteriores, é isso, ó, logo no primeiro capítulo de Marcos, a gente já dá de cara com isso. Mas a gente olha para os versículos anteriores, Marcos narra uma série de milagres que Jesus estava fazendo ali pela região. Então tem a cura da sogra de Pedro, a gente vê várias outras curas, vários outros milagres, expulsar demônios. Jesus faz ali
realmente uma limpa, sabe? Naquilo que estava fazendo mal àquelas pessoas, enfim. Então foram vários enfermos curados e depois nós vemos que Jesus ali de madrugada sai, se retira para orar e eu acho que a notícia se espalhou de tal forma porque ele tinha feito muitas coisas ali em um curto período de tempo, então estava todo mundo procurando ele, todo mundo também querendo ser curado. Afinal, quem não ia querer? Então estava todo mundo procurando ele, e aí os discípulos chegam até ele: Ô mestre, tá todo mundo atrás do Senhor, tá todo mundo te procurando. E Jesus diz: mas a gente tem que ir para outro lugar. Diga a essas pessoas que não, não. Valeu, falou, tem outras coisas para fazer ali. Basicamente isso que Jesus faz. E ele explica, ele diz que, pois foi para isso que eu vim. Ele fala, né, a fim de que eu pregue ali também, nos outros povoados, nos outros locais, para que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus tinha noção clara do propósito dele aqui na terra. Jesus tinha noção daquilo que ele precisava fazer, aquilo que o Pai tinha colocado em suas mãos para fazer aqui na terra. Curar as pessoas era algo ruim? De forma alguma. Será que Jesus não queria curar também aquelas pessoas que estavam à sua procura? Certamente que sim, mas ele entendia que ele não tinha tempo para fazer tudo. Claro que se ele estalasse o dedo, todo mundo poderia ser curado, mas lembra que ele veio como um homem. Então, ele também lida com as limitações humanas de forma proposital mesmo, porque ele veio para padecer, ele veio para sofrer dessa forma de humilhação, de limitação também. Como diz meu marido, aqui os pássaros são felizes. Eu já disse isso várias vezes, mas eu gosto de dizer sempre. E Jesus vai nos mostrar com esse exemplo que muitas vezes nós precisaremos dizer não até para coisas boas. Nossa, tem um novo ministério que estão querendo que eu esteja ali à frente. Tem uma nova ação dentro da igreja que pediram para que eu tome conta. Com certeza é algo bom. Mas, poxa, eu já tô tomando conta das crianças, eu já tô tomando conta de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Já tô meio que sobrecarregado. Até às vezes a gente precisa olhar para aquilo que a gente já pegou e a gente vai abraçando as coisas, porque a gente quer servir e esse é um bom desejo. Mas a gente precisa entender que o que nós precisamos fazer deve ser com excelência. E se nós queremos fazer as coisas com excelência, nós não temos como fazer tudo, de pegar várias coisas, porque é humanamente impossível que a gente faça tudo com excelência se a gente está sobrecarregado. Então, o mais sábio é dizer não. É até nesse momento, mesmo já tendo dito sim, avaliar aquilo que já tem em suas mãos e dizer: será que isso realmente é para eu assumir? Ou eu assumi porque eu quero participar, eu quero fazer, eu quero acontecer? É algo que a gente precisa pensar. Porque se nós queremos servir a Deus e ao nosso próximo da melhor forma, como nós somos chamados a fazer, a gente não consegue dar conta de fazer muitas coisas da melhor forma. Consegue entender? Jesus também nos ensina que, às vezes, quando a gente diz sim a algo que não nos cabe, nós estamos automaticamente dizendo não àquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos, aos propósitos que o Senhor nos deu, aquilo que nós já abraçamos. Quantas pessoas você conhece que é até aqui de trabalho? É sobrecarregado no trabalho, na igreja, não tem tempo para sua família, não tem tempo para os seus filhos. Tá sempre ocupado, tá sempre cheio de coisa para fazer e esquece daquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Daquilo que o Senhor deu para você cuidar, para você zelar. Mas não sobra tempo porque já está lotado de outras coisas. A gente precisa aprender a dizer não, gente.
A gente precisa aprender a dizer não, mesmo que às vezes custe pessoas que não entendam o não. Mesmo que às vezes custe que algumas pessoas não queiram mesmo mais andar com a gente porque só andam com quem diz sim para tudo. Porque quando dizemos não, aquilo que devemos dizer não, nós estamos dizendo sim para aquilo que o Senhor deseja através das nossas vidas. Às vezes dizemos não para muitas coisas, mas dizemos sim para o serviço com excelência. Kevin DeYoung, no livro Super Ocupado, inclusive também digo para vocês, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que ele diz o seguinte: se Jesus tinha que viver com as limitações humanas, seríamos tolos em pensar que nós não temos. As pessoas nesse planeta que acabam não fazendo nada são aquelas que nunca perceberam que não podem fazer tudo. Às vezes a gente quer abraçar várias coisas, mas nada fica bom. Não tem como. Não tem, a gente é só um. E como ele diz aqui, a gente acaba não fazendo nada, porque a gente queria de fato fazer tudo. Precisamos ser sábios e aprender a dizer não quando é necessário dizer não. Jesus nos ensina isso. E eu queria ler também aqui uma frase do Jordan Reynolds. Essa frase é de um artigo dele no site dele, mas também tem o livro dele, tanto Maestria, ele fala sobre isso, quanto Redimindo o Seu Tempo, ele também fala sobre essa questão do dizer não. 2 livros também que eu indico para vocês. Inclusive, gente, tem um link aqui embaixo de uma lojinha da Amazon que a gente pode ir colocando assim as indicações. E eu fiz ali, já coloquei alguns livros, estava meio abandonado lá, mas eu organizei um pouco, ainda vou adicionar mais livros, mas eu vou deixar aqui embaixo também. Esses livros que eu estou falando aqui, que eu estou citando, vão estar lá dentro também. E fica a indicação para vocês e também é uma forma de vocês ajudarem aqui o canal, me ajudarem para que a gente continue conseguindo produzir conteúdo aqui na internet. Se você já vai comprar o livro e não vai pagar nada mais por isso, você pode comprar por esse link dentro dessa lojinha também, que tudo ali eu tenho uma comissão, se eu não me engano é 10%. Acho que livro é 10%, outras coisas são menos. Enfim, então eu ganho a comissão, mas você não paga nada mais por isso e ainda me abençoa. Então, o Jordan Reynolds diz o seguinte: se Jesus não pôde dizer sim para tudo, nós também não poderemos. Você e eu temos tempo e recursos limitados. Para aproveitarmos ao máximo o tempo que nos resta, é crucial que tenhamos clareza sobre o que acreditamos que Deus nos chamou para fazer e adotemos o hábito de dizer não a oportunidades, mesmo aquelas realmente boas, que nos distraem da nossa missão essencial. O que é que o Senhor te deu? O que é que o Senhor colocou diante de você? O que é que você abraçou como uma responsabilidade? Talvez você é esposa, talvez você é mãe, talvez você é empreendedora, talvez você é estudante. O que é que você já abraçou? É importante, como ele fala, ter essa clareza daquilo que nós já temos, aquilo que o Senhor colocou em nossa mão como uma missão para a gente ir adiante, servir e zelar. E às vezes a gente fica tão lotado de outras coisas que nos distraem da nossa real missão. Quando aprendemos a dizer não de forma amorosa e equilibrada, não é que a gente vai viver dizer não para tudo, a gente nunca vai servir, a gente nunca vai ajudar as pessoas, não é isso. Nós precisamos entender e pedir até discernimento ao Senhor de quando nós devemos dizer sim, de quando nós devemos dizer não. Mas quando nós aprendemos isso, nós poderemos encontrar a liberdade de servir verdadeiramente a Deus e ao nosso próximo naquilo que nós realmente fomos chamados para fazer, naquilo que nós realmente poderemos fazer com excelência, sem nos tornarmos escravos das expectativas das pessoas e do nosso próprio orgulho. Que possamos buscar no Senhor essa sabedoria, esse discernimento para saber quando dizer sim, quando dizer não, entendendo que é o Senhor quem nos capacita a fazer aquilo que nós recebemos em nossas mãos. E essa é uma luta minha e acredito que de muitas de vocês
E eu gostaria de saber o que é que vocês acharam desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Me conta aqui nos comentários, vamos continuar conversando por lá. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, deixe seu like se você gostou do vídeo. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.